Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 28 de agosto de 2024. Vamos hoje para a nossa aula de número 15 do nosso nível 1. Mas antes disso, vamos realizar as nossas prévias, já tão tradicionais, focando aqui, ó, na nossa mente e no nosso coração, fechando os olhos se possível, e num primeiro momento, aquela respiração de 17 segundos para que você envie para o universo, para o meio externo, tudo aquilo que não te serve mais. Então, inspire. Retenha pelos 17 segundos sugeridos. Permita que o seu organismo realize um metabolismo profundo, que suas células e moléculas participem ativamente, com você no comando. É você comandando o seu Qigong. Você remodelando, reconfigurando cada tijolinho formador seu. Todos os seus prótons, elétrons e nêutrons, seus fótons em movimento. É você no comando. E ao colocar para fora, use o diafragma no períneo para expulsar aquilo que não serve mais a você. E novos ciclos virão. Vamos inspirar, reter pelo tempo que for possível, e ao longo desse novo processo, dessa nova etapa, você vai montar aqui, ó, na sua tela mental, na frente da sua pineal, seu plano, seu projeto, sua meta de médio e longo prazo. No que eu me transformarei? Eu serei o quê? Eu serei capaz de. Eu me tornarei apto a. Pense nesses projetos. Crie o hábito de montar planos para a sua existência, para que ao longo dela você possa ir reconfigurando as trajetórias, refazendo os possíveis caminhos, mas se mantendo dentro de uma ideia. Pense nisso. E ao colocar para dentro, a energia ela vai entrar por suas narinas junto com o oxigênio. E você vai fazer com que essa energia já cerque você, metabolize você como um todo, permitindo lá dentro que cada célula e molécula participe ativamente, mais uma vez, com você no comando. Então, inspire, retenha e expire. Colocando para fora, com a força do diafragma e do períneo, expulsando, além daquilo que não te serve mais, você agora vai comandar essas pequenas coisas que não mais te pertencem e que não vão mais te incomodar, como rancores, mágoas, fobias, medos, ódios, orgulhos, os dispositivos umbralinos, chips, gaiolas, batismos, pactos, votos, implantes, miasmas, cadeados, que até pouco tempo poderiam importunar você. Hoje não mais. E assim, com isso em mente, com os corpos já trabalhados, nós vamos à borda do nosso prato avonal. Em nome de nossos queridos guias, amados mestres e toda a nossa enorme família estelar. De onde Anhotaki e Mitch-El vão nos oportunizar a energia Umara através do portal Avona Shantar. E essa energia será depositada inicialmente
aos pés dos filhos paradisíacos Micá, Metraton, Emanueles e Starré. Deles, as ordens Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a grande fraternidade branca. Delas, as ordens Melquisedeque, Lanadec, Gorlandec e Vornandec. Das ordens aos comandos Astar, Chamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion. Dos comandos as naves Esferon ou Alto Longron, nave de Aberon, nave de Aberim, Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramares, Ramatiz e Iroco. Das naves, os comandantes Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Chararieres, Rovena, Starhog, Yan Kohanim, Maria das Estrelas, Arkel, Astarniolim II, Jaguar e Pantera Negra. Que chega com todo o seu comando Panther, abre círculos concêntricos à nossa volta e afora eles, nossa equipe de dragões e nós lá no centro desses círculos, recebendo de cada um dos designados a trabalharem conosco determinados eflúvios, poções, atuações e energia ao mar é entregue aos tronos de pretugérios e caboclos, que também se chegam carinhosamente com seus mensageiros, trabalhadores enviados das diversas searas, que também trabalham conosco no sentido de cirurgias siderais, passes, energizações, retiradas de seres e tudo mais que pode ser feito num momento como esse. Coloque-se disponível. Entre em contato com seus mestres, mentores, guias. Eles fazem parte desse processo e você faz isso ativamente. Você não é passivo. Você não é um mero observador. E deles, a energia Omar é entregue a Exu e Pombagira. Trono de Exu e trono de Pombagira, com Maria Padilha Rainha e Exu Veludo, capitaneando nossa formatação de um mercado coletivo em que todos nós estamos inseridos. Uma redoma dourada que nos cerca. Eles se ligam às nossas tronqueiras e entram em contato com nossos mentores diretos. Aqui se encontra Roknar, Rancor, Druxus, Sukalá, Mirna e diversos outros seres que nos abraçam e nos potencializam. Sintam a presença de cada um deles. Vovó Maria Conga, Nanamburuqui. E com Nanamburuqui, vamos a Gaia, Pachamama e a própria Nanã. Solicitar aos 7 dragões Elohim Kumara a ascensão da energia telúrica, que nos será cedida pelos seres que aqui se encontram conosco. Essa energia chega às solas de nossos pés, adentra os tornozelos, joelhos e quadris e ancora no chakra básico. É uma energia telúrica que vem com a energia do cristal orgânico Astrastone, potencializando você. E da base da coluna, 2 serpentes douradas do Kundalini ascendem até o seu cardíaco. Chama Trina, ligando o motor Taurus, ascendendo até a pineal, encontrando a parcela de energia Omara que ali estava, aguardando para essa simbiose quântica que abre sua mente, amplia seu leque e estuda pelo chakra da coroa, ampliando sua enorme malha toroidal. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Hareum, Hareum, Hareum Cara. Hare Hare, Hare Hare, Om Cara. Assim é. Assim está feito.
Como eu havia dito, aula de número 15, dando prosseguimento aos nossos estudos das constelações. Hoje a gente começa com a constelação de Cisne. Aqui está o próprio exemplo da constelação de Cisne, com o cisnezinho desenhado, né? Você vai encontrar ela como signos, tá? Cisne, nas proximidades do planeta Deneb, que é um planeta dessa constelação, uma raça originada dos códigos de Lúcifer conseguiu ultrapassar barreiras de dualidade e destacou-se em trajetória evolutiva estável, ajudando a acolher e resgatar outras civilizações. 2 detalhes. Você vem observando nos estudos que a gente vem fazendo com vocês que nas constelações eu não falo de toda estrela, muito menos de todos os planetas, né? Não tenho nem esse acesso todo, nem esse conhecimento para falar de todos eles. Então a gente fala daqueles onde há fontes em que isso está colocado, ou que é possível receber alguma informação para que aqui seja apresentado a vocês. E é óbvio, o que é apresentado a vocês? Os locais que mais têm a ver conosco. Os planetas e as estrelas, de onde muitos seres hoje do planeta são egressos, ou que têm relação com algum evento do planeta. Por isso que muitos de vocês poderão, não é uma necessidade, mas poderão se sentir identificados com uma estrela aqui, um planeta colar ou uma constelação inteira. E mais uma coisa, você percebe que várias raças que têm os códigos de Lúcifer, que possuem a dualidade como uma barreira ou como algo a enfrentar, conseguem uma trajetória evolutiva e entram no processo de acolhimento e resgate. Então aqui eu de vez desmistifico Lúcifer. Cisne criou fortes relações de amizade e apoio com a raça humana de Canopus e de Sirius Alpha. Está aí o motivo pelo qual eu a trago aqui. Se ela tem relação com a raça humana, toda a raça humana de qualquer lugar vai ter relação com você, de maneira direta ou indireta. Isso aqui se deu em Cisne a partir de alguns avatares que encarnaram em distintos pontos da galáxia em prol da paz, ainda que com dualidade, formatando aquilo que a gente costuma chamar de sociedade de seres iluminados. Alguns autores até trabalham com uma sigla, eu preferi não apresentar isso aqui para vocês. É a sociedade, é uma sociedade em Cisne e em Canopus. Tá? São claramente lugares que a gente já fala com vocês, já trata aqui com vocês há algum tempo. Grupos de Cisne passaram a buscar o quê? O entendimento da vida, que é o que você faz aqui, que é o que nós fazemos aqui, e das emoções em outras raças. Aqui já é algo mais específico. Já é um trabalho de identificar, de definir o como que cada emoção funciona em cada raça. Porque para a gente aqui, a gente às vezes é levado a crer que a emoção é aquilo que eu sinto, é aquilo que você sente. Mas nós temos emoções que são da nossa raça, do nosso grupo de glândulas, do nosso corpo, dos nossos corpos, na verdade. Nem todas as raças sentem o que a gente sente ou como a gente sente. Já expliquei para vocês que, inclusive, algumas não sentem um percentual mínimo do que você mesmo sente. Tá? Só para voltar aqui, quando eu falei de avatares aqui, ó, esses avatares são outros avatares de outros níveis. Alguns não são nem de 4D. São avatares em 5, em 6, em 7. Não tem muito a ver com aquela lógica avatárica daqueles avatares que eu apresentei para vocês. Aqueles avatares da palestra sobre avatar, aqueles são específicos do assunto voltado para a Terra, para o nosso planeta. Na época eu apresentei para vocês 2 que são híbridos e 2 que são humanos. Existem outros a tratar ainda com vocês aqui. Mas esses aqui, dessa aula 15 do nível 1, são outros tipos de avatares. Eles fogem um pouquinho àquela regra.
Grupos de cisne, como eu falei, que passaram a fazer esse tipo de busca aqui, em outras raças, fizeram isso como? Transferindo mestres às diversas colônias, como na Terra e em Maldek. Então, na Terra e em Maldek, tem seres, tem mestres que trabalham nessa lógica. Maldek já foi, né? Maldek não existe mais. Mas, enquanto existia, houve mestres que trabalharam nessa direção. Desenvolvendo exatamente o quê? Centros de evolução e pesquisa da alma. Ok? Tudo isso foi só o primeiro slide, tá, gente? Vamos avançar um pouquinho aqui. Saindo de Cisne para Draco. Constelação de Draco. E aí, tirando também, mais uma vez, aqueles medos, né? Porque você fala em Draco, pensa em dragão, em demônio, em diabo, em Drácula. Nada disso que nos foi plantado ao longo do tempo tem muito a ver com coisa ruim, com o mal. A maioria desses que eu citei aqui, muitos outros que eu já expliquei na palestra Quebrando a Barreira do Inferno, são seres, são hierarquias, são postos. Alguns são biológicos, outros nem biológicos são. Já estudamos isso. Então vamos abrir esse leque. A constelação de Draco tem coisas maravilhosas. Os seres Draco, os draconianos, os reptilianos, dentre eles, há seres ok. Nem todo mundo é ruim. Como entre os humanos, nós aqui, há muita gente ruim, complicada, que pode evoluir, que pode melhorar. Então, Draco foi onde Lúcifer, na constelação de Draco, foi onde Lúcifer inseriu o quê? Alguns códigos diferenciados na raça draconiana. Então, observe esses projetos desses seres todos, Mika, Starré, Metraton, Emanueles, o próprio Inotak e a Saratem, visavam coisas específicas. Por isso a ideia de códigos diferenciados. O problema é que a Saratem, ou o Saratem, como você preferir, ele ou ela exacerbaram, eu já expliquei isso, na questão da extrema dualidade. E se perderam no poder pelo poder. Mas essas experiências são comuns, acontecem. E essa codificação diferenciada na raça draconiana gerou o quê? Uma maior densificação genética para adaptação climática extrema. Então, aqui foi necessário o que Lúcifer fez, que não caiu nas mãos de Inotak, então não é um problema, é uma vantagem, não foi apropriado por Inotak, devido ao quê? Ao suporte de Metraton. Então, como Metraton aqui deu um suporte, eu já expliquei um pouquinho mais sobre Metraton com várias versões dele, inclusive uma que ele é o próprio Enoch, né? Mas há versões diferentíssimas sobre quem é, quem foi Metraton, quem ainda é. Então, essa adaptação extrema que eu falo aqui, ó, é o seguinte: o que é uma raça que precisa receber algum tipo de codificação para se adaptar a algo extremo? A própria explicação de climática extrema explica um pouco. Por quê? Alguns desses planetas eles tinham temperaturas muito elevadas ou muito baixas. Tinham ambientes atmosféricos pesados, com alguns gases complexos para serem respirados, absorvidos. Daí também aquele fato de que muitos desses seres respiram metano. E aí, eu já expliquei isso para você do nível 0, alguns desses dragões acabam que realmente eles emitem fogo. Porque como eles têm metano dentro do organismo dele, a combustão é mais simples, é mais fácil. E nem sempre ele está atacando ou fazendo mal quando ele emite aquela saída de fogo, porque ele está, na verdade, eliminando metano. Tá? Então, são situações extremas que em alguns lugares existem e é comum. Não é somente essa fantasia que se trabalha aqui no nosso planeta. Eram dragões. Olha como é que varia o tipo de dragão. Dragões anfíbios, ou seja, que se aproximavam do nível aquático.
Dragões alados, os que voam, que são os mais comuns, né, no nosso imaginário, e os dragões terrestres, daqueles que não voam, que parecem mais os dinossauros, os grandes lagartos. Além de 4 raças distintas com energia crística, com os códigos de Lúcifer. Observe de novo a presença dele. Os de Metatron e de outros filhos paradisíacos, que se tornaram a matriz genética de muitas raças manipuladas depois em Higel. Nós vamos ver Higel aí, tá? Aí temos aqui alguns desses lugares, ó. Eutanim, Tuban, que eu já falei alguma coisa, Edacis e Grumion foram o quê? O que esses locais representaram? As primeiras bases de acoplamento genético até a transferência para os arredores de Higel, onde mutações naturais e manipulações de alguns desses seres geraram os répteis rebeldes, predadores e guerreiros. Então, aqui, nesse ponto e nesses locais, já houve uma interferência externa. Tanto que está de abóbora, você consegue ver a relação. Aqui, já nos arredores de Higel, esses seres foram manipulados, e por isso que a gente tem no nosso imaginário que vários desses seres só estão ligados a coisas ruins. Não, mas eles foram realmente répteis rebeldes, predadores e guerreiros, que se tornaram colonizadores e se expandiram. Acabaram que eles se expandiram por toda a Via Láctea. Tá? Então, na anterior era Cisne, aqui é a constelação de Draco. Você vê que o nome você vai encontrar exatamente igual como que eu costumo colocar em português para vocês. Hoje a gente não vai ver somente duas, a gente vai ver mais de duas. Então, aqui é a constelação de Ursa Maior. Tá? Vocês vão ver uma outra que é a Ursa Menor. Aqui é a Ursa Maior. Então, Ursa Major, aqui está em espanhol, você vai encontrar assim também. E aqui, de novo, tem o ursinho maior, mostrando como é que fica a imagem desses seres, desses símbolos ao redor das constelações. Ursa Maior. Vamos a um lugar específico. Ó. Especificamente em Merak, foi produzida uma variação da raça humana com material genético dos Elohims em planeta decimal similar à Terra. Então, em Merak, foi produzida uma raça desse tipo, ligada aos Elohims, que nós já vimos também, num planeta parecido com a Terra, que é um decimal. Eu já expliquei lá atrás exatamente do que se trata, né? Essa raça foi a base para inserir seres no universo local de Atraxis. Então, esse é um outro universo que eu não havia falado para vocês ainda. Tá? Localizado do outro lado do universo local de Shinkara. Fora do grupo Acto Dual, da aula 9, desse nosso nível 1. Então, se você voltar na aula 9, você vai ver que eu apresento para vocês todo aquele conjunto de universos do que eu chamo de grupo Acto Dual. Atraxis não está lá. Ele faz parte de um outro grupo. Tá bom? São seres simbiontes e telepatas que foram base encarnacional em 5D dos antigos avatares galácticos. Ou seja, aqui, ó, como eu falei lá no primeiro slide, ó, avatares em outras dimensões, que tinham a função de estruturar as raças mais densas. Então foram esses avatares galácticos de um outro nível que estruturaram no passado raças mais densas. Esses seres de Atraxis, que a gente chama de Atraxis, foram os fundadores de raças que se fundiram às primeiras raças felizes de Sirius. Perdão, de Sirius Alpha e de Canopus, os quais ajudaram a formatar a raça adâmica harmônica da proposta de Bicap, sobre a qual a gente já falou, sobre essas raças felizes, a gente já falou a beça, principalmente se referindo a Sirius A, que é a Alpha, e Canopus, e como eles ajudaram a formatar, a estabelecer essa raça que você está hoje, a adâmica, que é harmônica. Aí você pode pensar assim, mas a nossa raça é harmônica? A base dela é. O que acontece é que nesse planeta, nesse local, muitos dos humanos adâmicos se perderam, como isso acontece em várias localidades. E o último slide da gente hoje, como eu falei sobre raça felídea, vamos falar um pouquinho das raças felídeas de Sirius,
E aqui estão os felizes de uma imagem. Outra imagem, já trouxe diversas imagens para vocês. Vocês sabem qual a nossa ligação com o Felídio? Eu tenho uma profunda ligação com eles. Eu já passei por lá, já estive entre eles. Então, para falar deles, para mim, é uma coisa muito simples, muito natural. Tais raças foram implantadas como forma de ajuda, já prevendo as dificuldades no processo racial da Via Láctea mais à frente. Então, de novo, são os seres olhando as linhas temporais e percebendo que algo sairia do projeto e sabendo que talvez se fosse inserida uma raça X ou uma raça Y, ela fosse capaz de ajudar. Foi o caso da Felídia, tá? Raças de ursa maior geraram as variações e as mutações genéticas que, à frente do tempo, foram adaptadas aos planetas orbitais Alcaide, Mizar, Alcor, Pecda e Megrez. Eu tinha falado com vocês ainda. Todos os planetas acima, todos esses aí dessa listagem de 5, eram habitados pelas raças humanas similares à da Terra, exceto as da estrela de Deb, tá? Que eram humanas anfíbias, tipo Aquaman, para você poder fazer uma analogia, que foram a base de algumas formas de vida da estrela de Antares. Então, observa como tem humano de vários tipos em vários lugares, para você não se imaginar aqui sozinho. E você pode ter vindo de algum desses lugares. Eram todas harmônicas e sob olhar direto dos grupos de apoio de Lúcifer, o que pode ter favorecido a não contaminação dessas raças. Ok? E para fechar hoje com você, eu trago essa imagem maravilhosa desse felídeo azulado, nesse fundo azul fortíssimo. Uma imagem, mais uma vez, e uma mensagem, perdão, mais uma vez, de Immanuel Kant. Pequena, curta, mas para você pensar. Maturidade é ter coragem de usar a própria inteligência. Ou seja, tem tanta gente que se diz tão corajoso ou tão inteligente. Mas o que é maturidade? É quando você tem coragem de usar a sua própria inteligência. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam cara. Jai Jai Shivam, Shivam cara. Hareum, Hareum, Hareum cara. Hare Hare, Hare Hare, Om cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. Muito bom que vários de vocês novos estão chegando. Se vocês já estão aqui e não viram as aulas anteriores, seria interessante que retornassem e assistissem às aulas e palestras que ainda não fizeram. Mas se você é novo e já está aqui, que bom. Significa que você está progredindo. Então, caso haja dúvidas, coloque nos comentários, tire dúvidas e lembre-se, aqui são somente sementes para reflexão. Você pode duvidar, você pode perguntar, questionar. Até o nosso próximo encontro.